Olá, boa tarde. Este é o programa Eclésia, que diariamente olha a vida da Igreja Católica. Hoje destacamos a conversa sobre o Concílio Vaticano II, mas antes, a atualidade. Em Roma, Bento XVI alertou para a necessidade de ver para lá das aparências e evitar que estas condicionem a relação com Deus e com os outros. Foi no passado domingo, durante a oração do Ângelus, onde o Papa falou de slogans que desvirtuam a realidade. Condições climatéricas adversas que se faziam sentir na Praça de São Pedro não afastaram os peregrinos, que puderam escutar do Papa um apelo em favor de uma maior autenticidade de vida e de convicções. Muitas vezes deixamos-nos impressionar e condicionar pelas aparências e os slogans, que desnaturam as coisas. Procuremos ver para lá do que parece, a centelha de bondade que ali está depositada e que poderá iluminar o nosso juízo. E então, a nossa relação com Deus e com os outros será mais verdadeira e as nossas escolhas serão mais livres. Na sua habitual catequese dominical e tendo em conta a liturgia do dia, o Papa aludiu às figuras das viúvas na Bíblia que viviam numa situação de particular dificuldade material para afirmar que ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa pelo bem dos outros. Bento XVI convidou ao desprendimento e confiança sem limites na providência divina e a reconhecer o valor fundamental da entrega completa da própria vida ao Senhor e ao próximo. Também os mais pobres, acrescentou o Papa, devem manifestar essa adesão livre de fé que ultrapassa qualquer condição objetiva de necessidade para exprimir o amor por Deus e pelo próximo. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. À luz dos desafios atuais e dos indicadores previsíveis do futuro, que papel devem ter os missionários claretianos? Uma pergunta que serviu de base ao encontro do Governo-Geral e dos Superiores Maiores da Europa, que debateram a reorganização claretiana. Uma só província na Europa foi uma das opções propostas durante a reorganização claretiana europeia como forma de prestar um serviço mais relevante e mais significativo a nível missionário. Assumiu-se ainda a constituição de uma só conferência interprovincial com novos dinamismos e estatutos. Para poder manter a qualidade do serviço missionário é necessário pensar que estrutura e que organização nos ajuda a prestar um serviço mais relevante e mais significativo a nível missionário. Digamos, mais relevante, mais significativo. E também isto nos obriga... Para além disso, isto também nos obriga a repensar quais as prioridades a ter, uma vez que não conseguimos dar resposta a tudo o que fazemos. A todo o que hacemos. Adequar as estruturas humanas e físicas perante uma realidade que se caracteriza por uma carência de vocações e a idade avançada de alguns missionários claretianos. São alguns dos desafios que se colocam a esta congregação, que necessita de repensar as suas prioridades. Quando vemos que vamos a ser menos, isto nos obriga a precisar e identificar. Quando vemos que somos menos, isso obriga-nos a identificar o que é mais necessário e mais urgente para a Igreja na Europa. Para poder dedicar nossas forças especialmente a isto. Para dedicarmos as nossas forças, especialmente ao que é mais necessário, existem outras coisas que estamos a fazer agora que teremos que deixar ou fazer de outra maneira. Por exemplo, na Europa temos muitos centros educativos. Antigamente, em cada centro educativo, em cada colégio, em cada escola, havia 10, 20... E no passado, em cada escola e colégio, haviam 10, 20 claretianos. Hoje em dia existem 2 ou 3. Isso significa que a nossa colaboração com os leigos deve ser mais profunda, investindo mais na sua formação sistemática para que estes centros educativos possam manter a sua identidade cristã. Puedan manter sua identidade como centros educativos cristianos. A Casa de Acolhimento e Espiritualidade do Seminário do Coração de Maria, em Fátima, serviu de
ponto de encontro para os 5 membros do Governo-Geral da Congregação e 20 claretianos dos 10 governos da Europa. Arrancaram no Porto as Jornadas Vicariais da Fé, encontros que até junho do próximo ano se propõem percorrer todas as vigararias da Diocese. Pais, professores de educação moral, catequistas e demais formadores na fé são os convidados especiais destes encontros que se propõem assinalar o Ano da Fé. Foi o primeiro de 21 encontros onde Dom Manuel pretende marcar presença. O último fim de semana foi de arranque das Jornadas Vicariais da Fé, que se propõem assinalar na Diocese do Porto o Ano da Fé. Nós pensámos assim no Conselho Presbiteral e na reunião de vigários que uma maneira interessante de manter o tema vivo ao longo de todo o ano, portanto, o Ano da Fé, até novembro de 2013, seria fazer em cada vigararia um encontro geral de educadores da fé, catequistas, pais, professores de moral, tudo isso, para testemunharem, partilharem o que é que conseguem e o que é que ainda não conseguem fazer em termos de transmissão da fé, e depois também com um momento de festa, depois à noite com um momento de adoração, de vigília, e depois concluindo no domingo com uma grande celebração vicarial. O anfiteatro da Casa de Vilar, no Porto, acolhia o primeiro desses encontros e juntava as 2 vigararias da cidade. Ao todo, 26 paróquias. Num primeiro momento, marcaram presença testemunhos sobre a fé recebida, a fé vivida e a fé comunicada, intercalados por momentos mais descontraídos. É uma partilha, porque habitualmente entende-se a fé como um conteúdo teórico que as pessoas têm ou não têm. A fé não é um conteúdo teórico. A fé, nós podemos dizer, é uma convicção, é uma vida. Quem sinceramente diz eu acredito, percebe que tem uma outra maneira de olhar para a vida, que não distancia as pessoas do mundo, pelo contrário, lança as pessoas para terem uma presença ativa, carinhosa, atenta em relação ao mundo. E é isso que nós queremos que hoje passe aqui. A noite levava os participantes à Catedral para uma vigília de oração e no domingo uma solene celebração voltava a reuni-los. Ganhando a cor de cada região pastoral, estes encontros decorrerão até junho do próximo ano e contarão com a presença de Dom Manuel Clemente e do Bispo Auxiliar responsável por cada vigararia. E no ano em que se celebram os 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II, o padre Delmar Barreiros celebra 50 anos de sacerdócio. A lufada de ar fresco que a Igreja recebeu acompanharam o padre Delmar ao longo de toda a sua vida pastoral. Há 50 anos, o fluxo de notícias estava longe de ser o que hoje é. Por isso, era com grande agrado que o então jovem sacerdote Delmar Barreiros recebia as notícias do andamento dos trabalhos do concílio. Ordenado sacerdote a 19 de agosto de 1962, vê o concílio abrir portas pela mão de João XXIII, em 11 de outubro do mesmo ano. Na verdade, as notícias não eram tão profusas, tão abundantes como as que saem hoje, realmente, em cada momento, que a gente fica sufocado com tanta notícia. As notícias que nos vinham e que nós recebíamos com agrado era acompanhar primeiro os trabalhos do concílio e depois acompanhar a evolução pós-concílio. E toda a Igreja estava predisposta para realmente se abrir àquilo que o Papa e os bispos queriam com o concílio. Os primeiros passos da vida sacerdotal acompanharam os primeiros passos da Igreja rumo a uma outra forma de ser e estar na sociedade. Para este sacerdote, o Concílio Vaticano II foi uma lufada de ar fresco. Todos nós sentimos que veio uma lufada de ar fresco para o mundo e para a Igreja. E aceitámos com entusiasmo. E eu, que realmente estava com os meus 23, 24 anos, como qualquer jovem, aceita realmente tudo isto com um entusiasmo fantástico, admirável. Foi isso que aconteceu comigo.
Nos 50 anos de sacerdócio que está a celebrar, o padre Delmar tentou aplicar as diretrizes do concílio à sua vida pastoral, independentemente das missões que foi desempenhando. Tentei viver no futuro de harmonia com aquilo que a Igreja queria, que era realmente dedicarmos à humanidade, à Igreja, ao homem, ao cristão, ou seja, àquilo que é nosso irmão. E por isso mesmo vi na Igreja uma lufada de ar fresco que eu tentei acompanhar na minha vida, mesmo na minha vida pastoral, fosse nas Forças Armadas, fosse no final de sair das Forças Armadas. Natural da freguesia de Guilheiro, no concelho de Trancoso, foi nesta região que o padre Delmar viu crescer a sua vocação. Na hora da ação de graças, pelos 50 anos de sacerdócio, Trancoso foi o palco escolhido para a celebração. Sugeri ao Sr. Cardeal Patriarca, uma vez que eu estou há muitos anos ao serviço do Patriarcado, se o Sr. Patriarca estaria disponível para estar realmente comigo nessa celebração. E não foi realmente para mim uma surpresa, nem espanto, quando o Sr. Cardeal Patriarca me disse: lá estarei contigo. É próprio de um pastor que conhece as suas ovelhas também o conhecem, e quando ele me disse: lá estarei contigo, eu realmente redobrei de alegria e entusiasmei-me para que, na verdade, a celebração tivesse um significado especial, não apenas para mim, mas para Trancoso, para a gente de Trancoso, para os jovens de Trancoso. Atualmente, o padre Delmar Barreiros, para além de estar à frente de várias paróquias na Diocese de Lisboa, é também o diretor do setor da pastoral da mobilidade no Patriarcado. E continuamos a olhar o Concílio Vaticano II, desta vez pela mão do cônego António Rego. É a habitual rubrica das terças-feiras. Olá, muito boa tarde. Está de volta a nossa rubrica que olha o Concílio Vaticano II e as suas consequências na vida pastoral da Igreja. Connosco está cônego António Rego, jornalista. Obrigado por estar aqui na nossa companhia uma vez mais para olhar o Concílio Vaticano II. Olhando esses seus apontamentos, o que é que acontecia na Grande Basílica de São Pedro, precisamente há 50 anos, neste dia? No dia 13 de novembro, tinha terminado a reflexão e a discussão sobre a liturgia e ia-se entrar num novo capítulo que iria gerar o decreto Dei Verbum, ou melhor, a Constituição Dei Verbum, ou seja, ia-se entrar num tema que era o da palavra, o da Bíblia. Obviamente que era delicado por causa da presença de muitos irmãos de outras igrejas, protestantes e ortodoxas, e eu faço aqui um pequeno parênteses para dizer que o seu silêncio, porque eles não podiam intervir, eram observadores, vieram de Moscovo, vieram de Atenas, vieram de Constantinopla e vieram das igrejas reformadas. O seu silêncio era muito importante porque os padres conciliares, os bispos e os cardeais que intervinham, tinham um cuidado extremo em não ferir os não católicos que lá estavam. Não era negando qualquer verdade, nem renunciando a qualquer afirmação da Igreja Católica. Mas tendo presente que isto podia ser uma altura para se repensar a forma de dialogar com as outras confissões religiosas. E um dos pontos, de facto, essenciais eram as fontes da tradição, portanto, a palavra de Deus e a tradição, as fontes da fé. E de facto, é muito interessante a forma como os padres conciliares abordam estas questões, porque, digamos, estavam a tocar na chamada medula do cristianismo, que é a revelação através da palavra. E essa presença, mesmo no silêncio, chegou a ser frutificante para o próprio concílio. Fazem-se contas também às intervenções. Houve 321 intervenções desde o princípio até aqui, mais do dobro que só do concílio anterior, do Vaticano I, o que quer dizer que havia uma grande vontade de dizer e um grande clima para se falar. Este concílio teve, de facto, isso. Falou-se com clareza, com liberdade. O próprio Papa João XXIII usou esta expressão quando ele recebe os bispos franceses e diz que há dissensões, há diferentes, mas não se assustem, não tenham medo. Interessa que se faça tudo na fraternidade, com respeito pela liberdade. E são palavras expressas numa audiência que ele concede aos bispos franceses.
Outra descoberta interessante deste dia e afirmação é a importância das conferências episcopais, que estava um pouco arredada da reflexão da Igreja, e isso também em relação aos próprios continentes, as conferências continentais, e à consciência de que a Igreja tinha, afinal, membros, bispos de todas as raças, quando se vê os que estavam das Américas, da Europa, da Ásia, da África. De facto, se sentiu e se expressou ali muito a pluralidade da Igreja. E, como dizia então, era a presença dos observadores, que foi complexa, foi muito complexa, porque para já vir gente de Moscovo deslumbrou a imprensa, dizia, afinal Stalin dizia que a religião acabou e a religião cá está mais forte a vir da Igreja do Silêncio, como se dizia na altura, e desse ato arrojado que aconteceu. Isso é importante. Há aqui uma série de elementos que são subtis, parecem insignificantes, mas que vão dando o tom de uma outra forma da Igreja se exprimir, se refletir, se comunicar, se dialogar. Não nos esqueçamos que no Concílio estão questões como a revelação, estão questões também como o ecumenismo, as relações com as confissões não cristãs, a liturgia, os meios de comunicação social. Há um leque de questões muito aberto que tem a ver, e digamos, o grande Gaudium et Spes, o esquema 13, que tem um espectro muito grande e que tem, digamos, reflexos. É um testemunho pessoal, mas a minha vida antes do concílio, portanto, eu comecei a estudar teologia quando começou o concílio, o meu primeiro ano de teologia, ou segundo. Mas a gente foi sentindo, por exemplo, nos compêndios, como as coisas se alteraram. Desde os compêndios de teologia aos compêndios de moral. Estou a lembrar-me da Lei de Cristo, da Loi du Christ, que havia só em francês, na altura, de Bernardo Hering. Ficámos perdidos, perplexos, porque a lei de que ele falava era a lei do amor, não tinha nada a ver com o juridismo, com a casuística dos compêndios de moral que nós tínhamos. E digo que nós ficámos um pouco perdidos também. Afinal, qual é o nosso compêndio? E começámos a perceber que havia uma série de elementos que era necessário refrescar, dar-lhe outro espírito. Eu recordo que os 3 volumes do Bernardo Hering eram 3 grandes calhamaços, não era assim um livrinho com o resumo da moral. Era centrando toda a moral cristã na lei de Cristo e no amor. E, portanto, dá-se efetivamente uma transformação em toda a gente que tinha esta abordagem mais próxima. Obviamente que nem todos os cristãos talvez se interessassem por todos estes problemas desta forma, mas nós que íamos estudando a teologia fundamental, que íamos estudando a moral, íamos estudando o direito canónico, a liturgia, fomos percebendo que de facto estava a acontecer uma perspectiva do olhar sobre a Igreja e depois sobre o mundo na Gaudium et Spes. Falou aí há pouco no famoso esquema 13, que daria origem à Gaudium et Spes. Esse foi o nome de um programa de rádio ao qual esteve ligado na Rádio Renascença alguns anos depois do fim do concílio, do encerramento do concílio. Como é que foi depois esse trabalho, esse esforço de servir essa novidade do concílio através da comunicação social e que marcou muito os seus anos, ou primeiros anos também de trabalho na comunicação social? Gaudium et Spes, portanto, o esquema 13, chamava-se esquema 13 porque cada um dos temas chamava-se esquema na altura. E o esquema 13 é de facto que trata a Igreja e o mundo contemporâneo. No mundo contemporâneo. E de facto isso era definitivo, esse olhar novo sobre o mundo, não para o condenar, para se alegrar e se entristecer com as alegrias e com as tristezas desse mundo, para fazer uma grande exaltação à dignidade da pessoa humana. E, portanto, isso marcou, efetivamente, o olhar e a relação da Igreja com o mundo, com os cristãos, com os não cristãos, com os não crentes, com todos, com os antigos inimigos. Não nos esqueçamos que neste concílio não existem penas, não se dão leis às quais corresponde, por ausência, uma penalização. É um concílio aberto, de diálogo, de entendimento com a contemporaneidade. Isso é muito importante e acho que marcou a minha vida e marca a minha vida. Eu acho que não me vou arrepender nunca de ter ido por esse caminho. Tem riscos, tem muitos riscos, porque nós estamos em fronteiras, às vezes, muito complexas, de querermos respeitar profundamente. E o que está a dar-se agora, por exemplo,
com a Igreja no chamado Pátio dos Gentios, no fundo é fazer essa visita à fronteira, àqueles que pensam de uma forma diferente de nós, àqueles que têm uma crença diferente, e quais são as pontes de diálogo que nós podemos ter, tendo a condição básica humana da nossa dignidade e reconhecendo a Igreja essa própria dignidade. Portanto, foi isso tudo que me foi inspirando e arranjar um programa diário que tinha o nome de Esquema 3. E por isso as questões todas do Homem 2 cabiam lá dentro, algumas incomodavam, paciência, às vezes me sentia incomodado, mas era preciso de facto realçar isso. Tinha uma temática de missões, de missões, tinha uma temática também de juvenil, tinha outra que abordava questões concretas de caráter social, enfim, e outros, cada dia, 30 minutos para tratar essas questões, com uma equipa que estava em rodagem e que fazia esse programa e que dei o nome com muito gosto de Esquema 13. Não fui eu que inventei o nome, copiei-o de Concílio. Certamente uma rubrica, um programa que muito ajudou a fazer passar ao fim e ao cabo esta novidade do Concílio também para as comunidades locais. Cônego António Rego, obrigado por ter estado connosco aqui hoje, esta tarde. Foi um novo olhar em relação ao Concílio Vaticano II que aconteceu há 50 anos. Tenha uma boa tarde. Foram estes os conteúdos que preparámos para si. Amanhã estaremos de regresso para continuar a olhar a Igreja e a sociedade em que está inserida. Até lá, passe por agência.eclésia.pt, o portal multimédia da Igreja Católica na internet. Fique bem e até amanhã, se os quiser.